Seja muito bem-vindo ao Setcast, o seu podcast sobre saúde, empreendedorismo e muito mais, porque o nosso objetivo aqui é dar voz ao bom profissional. E hoje a gente tem uma participação especial de duas profissionais assim que se dedicam muito para a carreira que elas escolheram. Hoje a gente vai bater um papo bastante interessante sobre o Abril Azul. E aqui do meu lado estou com elas. Vou apresentar de ordem, né? Doutora Vanessa, seja muito bem-vinda aqui com a gente. Muito obrigada, bom dia. Vai ser bem legal esse papo hoje. Temos Manu aqui com a gente. Manu para os íntimos, né? Então a gente já começou a conversar aqui nos Tudo bastidores. bem. Seja bem-vindo, Manuela. Muito obrigada. Espero que vocês gostem. Não, hoje a gente vai ser, assim, sensacional. Eles vão gostar, não tem isso não. Mas hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o Abril Azul. A gente iniciou, inclusive, o mês falando. A gente teve aqui a doutora Duda também íntimo, né? Maria Eduarda, né? Doutora Maria Eduarda com a gente e Mary Jane também falando um pouco sobre. E hoje a gente vai focar nessa conversa, principalmente tratando sobre pai, família, sobre o contexto que a criança, o adolescente, ele se encontra. Mas antes de começar, eu queria conhecer vocês duas. Começar com a doutora Vanessa. Doutora Vanessa, fala um pouquinho da tua formação, como surgiu esse desejo de conversar e principalmente partilhar com essas famílias sobre esse conhecimento que você tem e o tratamento que você efetua. Perfeito. Então, desde sempre eu quis fazer medicina. Então, desde criança eu quis ser médica. Eu gostava muito de estar com criança, de cuidar, né, de exercer esse cuidado. Então, fiz medicina aqui em Recife, na UFPE, depois fiz pediatria. Então, eu sempre gostei de estar com criança e com famílias. Então, eu optei logo em seguida fazer por pediatria. E dentro da pediatria, eu gostei muito do universo, né, dos transtornos do neurodesenvolvimento, de estudar o cérebro, a neurociência. E aí decidi fazer neurologia infantil e fui para São Paulo, fiz 2 anos a mais na USP de Ribeirão Preto e tô de volta aqui. Então, essa caminhada, eu acho que o cuidado e esse olhar da infância junto com a família sempre me interessou. E hoje, na prática, né, no dia a dia, 2 anos que eu atuo, tô entrando no terceiro ano de cuidado, a gente vê que a gente tá sempre exercendo esse cuidado e aprendendo e aperfeiçoando, né? Então, acho que a essência a gente traz e o dia a dia, né, o estudo, o contato, a troca com a equipe multi, a gente vai sempre aprendendo e aperfeiçoando. Hoje, você atua aqui em Recife. Hoje eu sou natural de Caruaru, Aham. então eu atuo em Recife e uma vez na semana eu atuo também em Caruaru e acabo abarcando a região do Agreste, tem gente que vem do Sertão, até de Alagoas vem também. Então eu resido em Recife, mas atuo também no interior. Vamos para Manu agora. Manu, terapia ocupacional. Você já conhecia, se identificava? Não, na faculdade eu quero algo relacionado a isso, trabalhar com isso. Quando eu comecei terapia ocupacional, eu acho que ninguém conhecia. Sempre foi uma luta da gente, enquanto terapeuta ocupacional, fazer com que a nossa profissão fosse reconhecida. E eu não queria fazer terapia ocupacional de cara, assim, quando eu fiz o Enem, mas quando eu pesquisei, que eu estudei a terapia ocupacional, eu fiz: "Não, é isso aqui que eu quero". Mas diferente de Vanessa, eu não comecei a minha trajetória na terapia ocupacional querendo atender na pediatria. Uhum. Mas quando chegou ali no quarto período, que eu tive meu primeiro contato, atendimento com a criança, eu fiz: "Eu acho que isso aqui vai dar certo". Que aí comecei estudando sobre a saúde mental da infância, saúde mental do adulto e o impacto que uma infância não tão bem cuidada traz para o adulto. E aí, quando eu comecei, me apaixonei. Então, hoje eu não me vejo sem ser terapeuta ocupacional e sem intervir diretamente, né, com as famílias, com as crianças e até na fase adulta também, que é um dos caminhos que eu trilho também. É ouro, viu? Um TO é ouro. As famílias atípicas sabem o ouro que é ter um TO na equipe, né? Eu percebo isso, que ainda tem poucos profissionais, né? Fono a gente tem bastante, psicólogo, agora TO, realmente, quando a gente encontra, faz diferença. E olha aí, a gente estava conversando nos bastidores aqui, principalmente, antes de entrar e a gente começar a falar do tema, mas da importância de vocês estudaram para isso, vocês exercem isso, mas da importância de vocês se cuidarem também. Hoje, Sim. como profissionais da área da saúde, vocês entendem que vocês precisam se preocupar com a sua saúde também?
Sem dúvida, né? Então, eu faço terapia toda semana, né? Já tive um intercâmbio entre modalidades, já fiz terapia cognitivo-comportamental, hoje eu faço psicanálise semanalmente. Então, não tem como você cuidar do outro se você não estiver bem. Correto. Né? Então eu falo isso sempre para os pais, né? Principalmente para as mães, a gente vai chegar nesse ponto, né? Do Vamos. esgotamento mental dessas mães, né? Desses líderes de cuidado. Então eu falo, olha, eu uso muito a analogia do avião. Quando você está na turbulência no avião, o que é a mensagem? Máscaras cairão, coloque primeiro no seu rosto para ajudar crianças e idosos. Então, se o cuidador principal ele não está bem, como ele vai ajudar outra pessoa? Então, nós, como figuras de cuidado, precisamos estar bem. E aí envolve tanto uma terapia, uma psicoterapia semanal para trabalhar com as lutas, as dores, os cuidados. E exercício físico, alimentação, hidratação. Então, acho que envolve tudo isso. O que a gente fala, colocar na prática também, Correto. né? E acho que o que também ajuda muito é a higiene do sono, né? Que é a Total. gente também, enquanto profissional, às vezes a gente negligencia um pouco o nosso sono, que é tão Uhum. importante, dentro das demandas da profissão. E acho que é engraçado o que tu falou, porque começou com o TCC e Uhum. veio para psicanálise. Então, minha trajetória toda foi fazer terapia na psicanálise e agora eu estou na TCC. Sério? Engraçado. E vê só, vocês falaram que se cuidaram. Vamos lá, doutora Vanessa, só para contextualizar, né? Para quem não entende, a gente estava falando sobre os níveis, a gente estava falando sobre as famílias, mas como hoje os pais eles podem identificar, peraí, meu filho, ele tem um aspecto, eu acho que eu posso identificar neurodivergência nele. Tá, eu acho que assim, tudo começa com um bom pediatra. Uhum. Então, gente, criança, quem é o clínico da criança é o pediatra. Então, tem que estar junto do pediatra. Todos nós temos acesso ao manual da caderneta do Ministério da Saúde. Ali não é só vacina, ali tem marcos do neurodesenvolvimento que toda família tem em mãos e vai saber qual é o padrão para aquela faixa etária. Então, é uma coisa que a gente ainda escuta muito hoje, né? Que cada criança tem seu tempo, né? E a gente sabe que isso não é uma verdade. Existe uma mediana de proporção para aquela faixa etária. E aí, se o pediatra, junto com a família, que já vai ter hoje a gente tem tanto conhecimento, né? Vai saber quais os marcos ali para aquela faixa etária, não está atingindo, não espera. Procura logo um primeiro cuidado. Então, o pediatra já vai trocar contigo se ele está ou não com algum desvio do desenvolvimento. E o neurologista infantil, né, ou psiquiatra da infância, vai estar nesse primeiro ponto ali para ver se realmente é um transtorno ou é só um desvio do desenvolvimento. Isso existe, a caderneta coloca justamente isso, ela segue ali o Denver, né? Uhum. Então, vai ter o desvio do desenvolvimento e vai ter, de fato, o atraso com um provável transtorno. Então, nós, né, subespecialistas, vamos ver se, de fato, vai ter um transtorno do neurodesenvolvimento junto. E aí, a partir daí, a gente vai traçar um plano de cuidados e encaminhar para a equipe multidisciplinar que nos ajuda. Então, nem sempre, num primeiro contato na consulta, na verdade, idealmente deveria ser desta forma, a gente não deve dar no primeiro contato, né? Uma Correto. angústia para a família, né, de chegar e já receber algo, mas na maioria das vezes não. A gente vai mandar para a equipe multi, a gente vai ter o olhar deles que vai nos reforçar ou não. E fora tudo isso que a gente está conversando aqui, de sono, né, de estimulação em casa, de hábitos e rotinas, que isso mascara muitos atrasos, né? Entendi. Eu acho que uma coisa importante que você falou é a questão desses desvios. A gente viu muito nas crianças da pandemia, né? Os bebês que Sim. nasceram no período da pandemia do Covid-19, muitas vezes alguns recebiam um diagnóstico bem precoce, mas quando a gente fazia, né, o olhar médico e o olhar da equipe multidisciplinar, às vezes era só ali, tipo, atraso no desenvolvimento, porque foram crianças que passaram muito tempo dentro de casa com acesso à tela, né? Tão famosa Total. tela. Então, nem sempre é um diagnóstico. Às Sim, vezes é só esse desvio que a gente precisa realmente estar sim. atento e sempre escutando, né, os outros profissionais e os pais atento à caderneta. Como você Total, falou, que não é só a vacina ali é. que tem. Para além da tela, tem que é hoje o nosso calo, né, tem a questão da pandemia também das máscaras, né. Isso. Então todo mundo mascarado, a criança ela aprende
a falar olhando para os rostos e entendendo os padrões, né, ali de mobilização. Então elas não olhavam, não enxergavam, né, esse padrão facial, então por isso que teve tanto. Foi tirando as máscaras, foi estimulando, brincando, interagindo, foi se tendo, o retorno do desenvolvimento. No caso, nessa anamnese inicial que você faz com o paciente, faz o diagnóstico, passa e aí a importância da equipe multidisciplinar trabalhar em conjunto, Sim. que aí entra o papel das terapeutas. E aí, nesse momento, como começa a avaliação de vocês? Das terapeutas. Isso. É muito comumente, né, a gente recebe esse encaminhamento. Às vezes chega um encaminhamento para investigação, que é isso muito que Vanessa falou. É muito difícil para a família receber o diagnóstico logo de cara, assim. E tem crianças que mascaram mesmo, tem crianças que a gente fica ali, a cabeça explodindo sem saber. Será que tem algum atraso? Será que tem algum diagnóstico? E quando chega pra gente, nosso primeiro contato também são com os familiares. A gente faz a nossa anamnese. Dentro da terapia ocupacional, a gente vai pegar ali o que é do nosso arcabouço, né? A gente quer saber como é que a criança toma banho, como é que a criança escova os dentes, se a criança tem alguma demanda sensorial, que é uma coisa que a gente escuta falar tanto, né? Como é que essa criança aceita colocar a blusa, se incomoda com a etiqueta. Então, a gente faz essa primeira entrevista com o responsável da criança. Eu prefiro, de início, não que a criança esteja presente, porque estamos falando ali da criança, estamos falando da dificuldade que aquela criança está tendo. E logo em seguida eu peço para trazer a criança e a gente começa o processo de avaliação. Como seria essa avaliação? A gente tem, né, os protocolos estruturados que foram validados por cientistas da nossa área e temos também a avaliação semi-estruturada. O que seria isso? Normalmente a gente usa muito o SPM, que é uma avaliação estruturada que veio de fora, que veio do Canadá, mas que é traduzida para a gente. A gente usa o EASY, entre outros procedimentos avaliativos. Mas é uma coisa que a gente fala muito, vai de criança para criança. Tem crianças que não vão precisar do SPM e que vão precisar de um perfil sensorial, por exemplo. Uhum. Mas logo de cara a gente faz isso, a gente entrevista os familiares e começa ali nosso processo de avaliação minucioso, que a gente fala da avaliação estruturada junto à avaliação semi-estruturada e o nosso raciocínio clínico em cima daquilo. E aí, dependendo, né, Vanessa, às vezes o neuropediatra solicita uma volta com 3 meses, com 6 meses. Então, a gente tem aquele prazo para fazer a avaliação da criança, para intervir e construir um relatório coeso, com embasamento científico, que retorna para vocês. Aí, quando chega lá na neuropediatria, você tem mais expertise para falar. Isso. Uma coisa importante também para falar para as famílias a gente está falando muito aqui nessa avaliação, né, pormenorizada e espaçada, mas claro que vão existir as crianças que são nível 2 e nível 3 de suporte, que adentrou no consultório, 10 minutos ali, você já tem um olhar de, poxa, isso aí é de fato, a criança está no transtorno do neurodesenvolvimento, né? Até às vezes, para quem é leigo, a gente já Uhum. conversa tanto hoje, a gente já vê tanto que já, eita, isso aqui deve estar no transtorno do espectro, né? Mas isso que a gente está falando do nível 1, algumas crianças nível 2 que são verbais, realmente a gente precisa estar com esse olhar mais detalhado. Eu acho que falando também de níveis, né, é importante que a gente falar de que de forma tão precoce, numa primeira avaliação, às vezes a gente não dá esse nível de suporte, né? Então, principalmente crianças muito pequenas, que é o ideal para a gente, né? Então, hoje os pais falam, não, vou estecar, deixa eu passar os 2 anos. Não, hoje com 15 meses, 1 aninho, a gente já tem, né, ferramentas suficientes para perceber esses atrasos, né, sociais, através do brincado, lúdico, né, muito importante, é uma ferramenta importante para a gente. E aí a gente pode postergar um pouco essa classificações em níveis. O mais importante é construir esse diagnóstico. A gente da medicina, né, a gente se baseia no manual do DSM-5, né? Então tem lá déficits persistentes na comunicação e interação social, os movimentos repetitivos, estereotipados, as queixas sensoriais, que é bem prevalente. E aqui a gente abre um parêntese que vai estar tanto no TEA, como no TDAH, como no transtorno do processamento sensorial puro, né? Então, às vezes, chega muito, né, no consultório queixa de agitação motora e queixa sensorial. E aí,
o menino tá tanto sintoma disso que acaba tendo algum prejuízo social, mas o social não é o primário, ele é secundário, e aí, na verdade, o menino é um TDAH e não TEA, né? Então, por isso que a gente precisa, desenvolvimento precisa ter paciência, Isso. contato e escuta e tempo, né? E correr atrás dessa estimulação. Você falou sobre os níveis, né? Você estava Uhum. falando nível um, nível 2. Qual a diferença entre os níveis? Tem nível um, nível 2 e o nível 3. Isso. Os níveis, eles estão relacionados ao suporte, né? O Entendi. suporte que essa criança precisa para ter uma vida habitual, funcional. E aí entra a ajuda da minha amiga da TO. Então, suporte é justamente isso. É o que essa criança precisa, primeiro, para o básico, né? Atividade, a gente usa o termo atividades básicas de vida diárias, né? As AVDs. E aí vai ser isso que Manu falou. Tomar banho, se vestir sozinho, comer sozinho, pentear um cabelo, colocar roupa, tirar roupa. Lógico que Por isso que a gente fala que o nível a gente espera um pouquinho, veja. Toda criancinha de 2 anos vai precisar de suporte para tomar banho, para se vestir, Com né? certeza. Com certeza. Então, por isso que eu digo assim, pai, calma, o suporte a gente não vai botar agora, a gente vê com o tempo. Mas é basicamente isso. O que é que ela precisa do cuidador para ter uma vida funcional? Aí tem o básico, que é isso que a gente está falando, e mais à frente, no perfil escolar, né? Mais à frente vai ter o avançado. Ele consegue ir no mercadinho comprar uma coisa sozinho, entende um troco, consegue passar, atravessar a rua. Aí vai ser já o avançado e não mais o básico. Mas, em via de regra, seria isso, né? O suporte do cuidador. A gente tava conversando, né, mano, antes, e nesse primeiro momento que o pai chega para vocês, os pais ali, eles chegam já ansiosos, porque eles ficam naquele momento de aceitar, não aceitar, aquele luto que eles passam. Como é que se desenvolve esse trabalho? Você até estava me comentando comigo da é um momento de luto para os pais, mas ao mesmo tempo é um momento que eles precisam participar junto contigo nessa caminhada. Isso. Uma coisa que a gente estava conversando, né, é muito difícil para um pai, para uma mãe. A gente idealiza, a gente não pode dizer que a gente não idealiza um filho. Então é muito difícil a gente receber um diagnóstico logo de cara. Mas o que é que vem com esse diagnóstico? É uma coisa que a gente fala muito, o diagnóstico não delimita, não vai colocar ali uma placa no seu filho que ele não vai ser funcional. Mas quando chega logo assim de cara, após o diagnóstico, é muito difícil para a gente também receber, porque a gente vê o sofrimento ali, a gente vê a dor, né, no olhar dos responsáveis, mas que a gente bate na tecla também que para isso acontecer, para que a gente trabalhe para uma vida funcional dessa criança ou desse adolescente, a gente precisa da participação dos pais. Não só dos pais, né, dos responsáveis, às vezes são crianças que passam o dia com um cuidador, da escola também. Então eu falo muito na minha terapia, né, quando eu faço anamnese, veja, eu passo 1 ou 2 horas semanais com o seu filho. O restante do dia quem passa são vocês, é a babá, é a escola, acompanhante terapêutico. Então se a gente não alinha, se aquilo que eu solicito, né, para vocês fazerem, por exemplo, né, em bebê, quando chega ali uma criança de 2 anos, está tendo alguma dificuldade, eu passo algumas atividades para fazer em casa. Então, se aquilo ali também não é estimulado em casa, não quer dizer que o pai vai fazer da mesma forma que um profissional da área, mas a gente mostra como é que faz algumas estratégias. Se você não faz aquilo em casa, muito provavelmente esse prognóstico que poderia ser reduzido pode atrasar um pouco. E quando a gente pega essas crianças nível de suporte 2 ou 3, a gente também vê a sobrecarga, né, dos Total. pais. E não é culpabilizando os pais por não conseguirem auxiliar a gente nas terapias, porque também tem muita sobrecarga, tem muita demanda para ser dada, mas se a gente não se alinha, se a gente não tira ali 20 minutinhos do dia, ao menos, para estimular um pouco essa criança, a terapia por terapia, ela não faz milagres, ela não salva, as crianças. Sim. Eu vou pegar um gancho nessa tua fala, Manu, voltando à questão do nível de suporte, que isso não é algo estático. Veja, desenvolvimento ele é dinâmico, Isso. né? Então, você pode hoje dar sua criança a ser um nível 2 e a gente, com a estimulação adequada, engajamento da escola, engajamento dos pais, ela se tornar uma criança mais funcional, nível 1 de suporte. O contrário também pode acontecer. Então, veja, eu sou uma criança verbal, mas que estou
tempo todo em tela, imerso em tela, não estimulo, não consigo fazer uma estimulação adequada, essa criança vai evoluindo ao longo do seu desenvolvimento, inclusive com comorbidades, né? Que eu acho que é uma coisa importante a gente falar. No começo era só o TEA, mas aí ela ficou tão imersa em tela, ela não dorme, ela não estimula, que ela começou a desenvolver transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, TOD, fica agitado e acaba ficando muito agressivo, autolesão, se isola mais por conta disso. Então, assim, por isso que é tão importante precocidade nesse diagnóstico e intervenção, né? Para que a gente não evolua com as comorbidades, né? Então, todo mundo tem uns genezinhos aqui, né? Uns estão mais fortes, outros menos, mas todos nós temos genes para transtornos mentais, né? E aí, o que é que faz com que a gente não ative aquele gene, não se torne um transtorno, uma doença? Meu estilo de vida, né? Então, isso que a gente falou lá no começo. Psicoterapia, esporte, sono, hidratação, alimentação. Isso faz com que a gente ative ou não genes de transtornos mentais. A mesma coisa na criança no espectro, né? Então, se a gente não faz essa estimulação adequada, ele vai evoluindo para esses outros transtornos e vai deixando mais grave e maior o nível de suporte. Eu acho que eu só queria um adendo puxando um pouquinho, já que a gente Uhum, tá puxando uma da outra, é a psicoterapia. Foi uma coisa que a gente tinha comentado, que eu sinto muita falta hoje dentro do diagnóstico para os pais, a prescrição de psicoterapia para eles. aos pais. Isso, Uhum, porque a gente pode falar, né, quase não é um dado cientificamente comprovado, tá, mas 90% das pessoas que estão inseridas, que acompanham essas crianças, são as mães. uhum, E normalmente são as mães que têm multitarefas, que precisa ser mãe, precisa ser esposa, precisa cuidar da casa, precisa cuidar de uma mãe que está adoecida, precisa levar a criança para a escola, ajudar. Então, acho que se essas mães, né, esses responsáveis, podemos assim dizer, tivessem acesso a uma psicoterapia prescrita também, ou procurassem após esse diagnóstico, após uhum. esse laudo, acredito eu, não tornaria o caminho mais fácil, porque a gente sabe que Difícil, é difícil, independente. né? São muitos altos e baixos durante o prognóstico, durante o desenvolvimento dessa criança. Mas aliviaria um pouco ali aquele fardo de precisar dar conta de tudo sozinha e também trabalhar esse luto, Sem né, desse dúvida. diagnóstico. Eu falo isso frequentemente no consultório, às mães, aos pais, né, essa necessidade desse autocuidado, mas eu, enquanto médica assistente, por exemplo, da criança, eu Não, não posso prescrever para o adulto. verdade. Ele tem que buscar ajuda. E aí é que é o nó crítico, sabe, Manu? Porque eu falo na consulta tudo isso Correto. que a gente tá falando, mas ele tem que se auto-perceber com a necessidade. Às vezes eu vejo mães, de fato, nitidamente adoecidas, nitidamente tem um transtorno internalizante que a gente chama ansiedade ou de depressão. E eu falo a ela da necessidade, mas ela fala: "Não, doutora, o meu tempo é todo para o meu filho". E aí você desmistificar que não pode. Você tem que ter o seu tempo, você tem que olhar para si, para tu estar melhor para o teu filho também. Então eu vejo isso tanto financeiramente quanto, de tempo mesmo, porque tempo é dinheiro também, né, tempo é saúde, tempo é vida, é 100% destinado àquela criança. Eu acho que até mexer também é algo que é novo, né? Porque muitas vezes para ela está acostumada ali, está acostumada naquilo. Então, para que naquela dor, por exemplo? Então, para que eu vou mexer nessa dor dentro de uma psicoterapia? Será que eu quero abrir essa janelinha dentro de mim, levando em conta tantos percalços, tantos gargalos que eu já levo, né, durante a minha trajetória? Vocês falaram algo interessante, no caso, a mãe está mais presente. Então, existe uma ausência hoje do pai, da participação dele, tanto no consultório como também nas terapias. Diria a você, Anderson, não é hoje, é sempre. Eu acho que historicamente, né, eu acho não, sim, historicamente eu posso falar com propriedade, a nossa sociedade, patriarcal, ela foi estruturada de uma forma como o homem é provedor, ele está fora de casa, e a mulher cuida do ensino das crianças, da saúde e do bem-estar da casa, né. Então a gente, quando pega esse formato e ainda agrega uma criança que demanda mais dessa família, esse pai, ele aí que ele se isola mesmo. Eu vou falar, no consultório, eh que eles me veem, né, uma vez a cada 3 ou 6 meses. Não vão para consulta, que é 1 hora e meia que estamos juntos.
Imagina lá na terapia, Manu vai falar que é toda semana, né? Isso. Quando a gente vê, assim, a presença da figura masculina dentro da clínica, a gente chega a ficar, porque não é comum. Não, a gente não vou dizer que é normal, porque, mas não é comum. A gente vê a presença do paterno ali, da figura masculina acompanhando aquela criança nas terapias. E eu vou falar uma coisa que não é comprovado também, mas são os brainstorms que a gente traz. Quando a gente pega, né, o índice de diagnóstico, levando a questão da sociedade patriarcal, a cada 5, 4 são meninas. Então, muito provavelmente é muito difícil para esse pai saber que o filho ali, a prole, quem vai ser criado para ser o alfa da família, vem com um diagnóstico. Então, o índice, esse é comprovado, eu não sei o percentual, mas o índice de abandono paterno após o diagnóstico dos transtornos neurodivergentes é muito alto dentro do espectro. Hoje existem dados que também comprovam, a gente tem muito mais meninos do que meninas, Isso. 4-1. 4 para 1. Isso, 4 meninos para uma menina. E por que isso, né? Então, há de forma já evidente, né, na comunidade científica, de que as meninas, elas conseguem ter uma adaptação, que a gente chama um mascaramento das habilidades sociais, né? Então, de certo ponto, os meninos têm uma maior rigidez e as meninas conseguem mascarar esses sintomas. O que é que acontece? Não num primeiro momento, num corte inicial, parece que é muito maior menino que menina, né, como eu tô falando, 4-1, mas se a gente vai diluindo isso ao longo da vida, chegando lá na adolescência, a gente vê que não é tão 4-1 não. É, na verdade, que as meninas mimetizam nesse começo, quando vai lá na adolescência, cutting, se cortando, ansiosa, deprimida, e a gente olha de forma retrospectiva, tinha coisinhas lá no começo, mas o social ela conseguia mascarar. Sabe? Então, há de forma, isso do ponto de vista de neurociência, realmente, o cérebro em si do homem não é 100% realmente igual ao da mulher. Por questões sociais, culturais, isso também muda como a gente se expressa na sociedade, né? Então, veja que desenvolvimento não é só biologia. Também tem isso, né? Não é só ser XXXY, né? Homem e mulher. Tem uma sociedade também que estimula, olha para a gente, mulher diferente do que para homem. Então, tudo isso faz com que há realmente esse percentual de 4 meninos para 1. Até por isso que é azul o símbolo, né? Abril azul dos meninos realmente é bem mais prevalente. Hoje vocês duas atuam de forma direta aqui em Recife na clínica Entre Lares, né? Isso. Isso. E como desenvolveu esse convite, aí, esse projeto para vocês participarem e estarem de forma ativa mesmo na clínica, atuando lá? Eu tô desde que eu voltei de São Paulo, né? Antes de voltar, eu já tive um primeiro contato, né, com a equipe gestora, né, com Marijane, Guilherme, e me identifiquei demais, né, com a clínica, estamos juntos até hoje, porque eu vejo que essa palavra do acolhimento e do cuidado é realmente, acho que a essência ali daquele espaço, daquele ambiente. Eu gosto muito de trabalhar lá. E eu vejo que a equipe também multi, a gente consegue estar ali junto, consegue trocar, a gente consegue interagir. Eu vejo como as meninas atuam com os aprendizes que a gente chama, né, lá. Então, vai, chega na porta, troca com a família, troca depois. Então, eu acho que isso faz muita diferença, né, no acolhimento, no segmento dessas crianças. Eu iniciei antes de abrir o espaço físico, né, Uhum. hoje a gente está lá na Domingos Ferreira, eu fiz um atendimento quando era no antigo, né, e aí quando abriu lá a clínica, que o espaço era grande, que realmente eu acho que o diferencial que traz muito é que a gente tem uma equipe que se ajuda muito. A gente consegue conversar do coisa mais complexo até o que é um copo descartável. Então esse diálogo, essa comunicação, eu acho que o diferencial também é a autorresponsabilidade que a gente tem. Não, errei nisso, o que é que a gente pode modificar nisso? O que é que eu posso modificar nisso para ajudar essa criança? E aí o que traz também de diferencial, eu já passei por outros espaços e também atuo em outros espaços, é que eu me sinto acolhida pela equipe.
Uhum. E me sinto acolhida pelos pais também. Então, esse espaço que a gente tem de chegar lá na recepção, dar uma boa tarde para um pai, sentar com ele ali na recepção para comer um pedaço de bolo, tomar um café junto, faz a diferença. Total. Faz a diferença não só para esse prognóstico, né, para essa melhoria na criança, mas também desse pai ver e essa mãe, né, a mãe, ver que é vista, que é algo que não acontece muitas vezes, que a gente chega ali robotizado, quer pegar a criança, ó, seu horário é agora, pega a criança e vai para a sala. Não, a gente também precisa mostrar para essa mãe que ela é vista, a gente precisa mostrar para essa mãe que a gente entende, que a gente acolhe ali a dor. E trazer esse feedback para a mãe, porque Sim. tem dias e dias. Tem dias que a criança não vai querer fazer nada na terapia. Às vezes a criança só quer um acolhimento, a criança só quer um abraço. E dentro ali daquele acolhimento a gente sonda se aquele comportamento ali realmente é porque a criança está exausta e que precisa de um tempo ali de descanso. Ou se aquela criança que é muito inteligente, né, quer nos burlar. Então esse contato com a família é o que me deixa muito bem dentro do Instituto Entrelares. Eu acho que a gente consegue lá trocar bastante com a família, e eu acho que esse é o maior diferencial. Fora que é linda a clínica, É. né, que é confortável estar lá, né. Então, eu acho que é conforto em vários sentidos, acho que é um conforto emocional, um conforto físico, isso faz diferença, o pai lá pode trabalhar, tem Eu espaço, né. participei de. Vocês têm alguns projetos internos entre pais também, Isso. Uhum, que aí vocês trabalham de forma direta com os próprios pais, né? sim. Com palestras, com orientações. Foi bem legal, foi bem legal. A gente fala muito sobre as crianças, mas como estão os adolescentes? A gente tem um olhar para o adolescente também, os pais procuram. Como é que funciona o adolescente hoje? Ele tem essa independência? Eu acho que para o adolescente a gente caminhou muito na infância. Na primeira infância, no comecinho. Na adolescência, a gente ainda tem muitos espaços a conquistar. Então, fica naquele limbo, nem todo eu vou falar da minha especialidade na neurologia infantil, não é todo neurologista infantil que quer pegar o adolescente, adulto jovem. Eu, particularmente, atendo até os 18 incompletos, né, mas nem todo neurologista infantil atende, tem gente que atende só até 12, 13 anos, porque começam a surgir outras questões, sexualidade, agressividade, as comorbidades, como eu falei. Então, é um nicho, né, um perfil de criança, né, de paciente, de indivíduo que é mais grave e mais complexo habitualmente. Normalmente depende 2, sempre tem que fazer 2 tempos a consulta, então eu faço só a criança, só a família, então veja, tudo é mais complexo nesse Uhum. perfil, né, então eu acho que a gente precisa muito ainda caminhar, sabe, em espaços, inclusive de assistência multi, não é toda clínica que consegue separar também, veja, eu não posso colocar uma criancinha de 2 para interagir ali com um adolescente de 16, não vai rolar. São objetivos diferentes e a maioria das clínicas ainda mistura muito. Lá na Entrelares a gente já está caminhando para Isso. fazer grupinhos de adolescentes, né. Eu corroboro muito com isso que Vanessa falou. Existe ainda muito trilhar dentro da adolescência e da juventude em si, até pelos estudos que a gente tem, Sim, pelas intervenções, pelas formações profissionais mesmo. Eu atendo atualmente adolescentes e adultos, e essas questões da sexualidade é uma área que eu particularmente gosto de trabalhar. Então, mas tem profissionais que não gostam. E aí o que facilita lá também é que, tipo, chegou uma criança, às vezes tem ali a questão da autoestimulação precoce, mas chega no uhum, adolescente ali as questões da sexualidade em si, que querendo ou não, os pais têm essa dificuldade de conversar sobre a primeira menarca, sobre a autoestimulação. Quando chega, aí as meninas já vêm para falar comigo, mas também é um trilhar muito grande. E também, além da sexualidade ser um trilhar, um mundo, é muito minucioso, porque é uma forma, dentro da nossa cultura, dentro dos preconceitos, é minucioso a gente trabalhar aquilo ali com o adolescente, dentro da cultura, das crenças dos responsáveis. Mas a gente tem muito ainda o que aprender da adolescência para intervir no TEA. e eu acho que o adulto ainda é mais difícil. Aí que é que não tem mesmo, porque a gente tá aprendendo agora, né. Isso. O boom, né, do autismo, né, na última década, eles estão agora se tornando adolescentes, na próxima década eles serão adultos. Uns funcionais, outros não funcionais, quem vai acompanhar? O neurologista adulto dificilmente acompanha.
né? Então, é um outro nicho. Isso é uma coisa que gera muita dúvida para os pais também. Mas, doutora, você não vai acompanhar meu filho, não. E o que é o neuro? Eu falo, olha, neuro é difícil, porque neurologista adulto vai fazer AVC, Parkinson, demência, outra coisa. Então, vá para o psiquiatra. Aí é um outro tabu. Isso. Psiquiatra? Vou levar meu filho no psiquiatra? Sim, mas tudo é mente, gente, tudo é cérebro, né? Você tinha me falado, a gente chegou do adolescente pro adulto e a gente estava conversando sobre hoje existe o emprego assistido. Isso. Como é que funciona isso pro adulto? Aqui no Nordeste ainda é muito pouco falado sobre isso. Mas quando a gente pega São Paulo, Rio de Janeiro, existe uma metodologia que é o emprego assistido, que é um grupo de profissionais formados, né, na área da saúde. E aí eles pegam também TI, da administrativo, para dar um suporte. Eles treinam esses adultos dentro de uma vida funcional e geram emprego para eles. E aí eles acompanham durante esse emprego. E se eu não estou enganada, no Rio de Janeiro, que tem uma empresa dessas, né? A pessoa que está à frente alugou, fez um aluguel de um empreendimento de moradia, um prédio. E aí, durante um período de tempo, eles alugam esses apartamentos para esses adultos que têm algum transtorno neurodivergente. E eles acompanham de perto. Então, são adultos que ficam de forma autônoma e independente dentro da sua própria casa, constroem sua própria casa, mas que quando necessitam, estou tendo uma desorganização sensorial, estou tendo uma crise, eles são assistidos na própria moradia. Muito Acho legal. que é uma coisa que a gente poderia conversar sobre. E quando você trouxe a questão do adulto, hoje, realmente, quando chega assim, alguma solicitação para mim, é do psiquiatra que me liga, diz, ó, esse adulto aqui tem TEA, mas o que mais aparece hoje, né, para mim, eu não sei nos outros espaços, são adultos com dificuldade na socialização, né, que Uhum. ali tem dificuldade de como chegar. E quando a gente é adulto, a gente precisa ter uma boa socialização, uma boa participação social para a gente estar inserido no mercado de trabalho. E aí são duas coisas que aparecem muito, a socialização e o mercado de trabalho. Como é que eu vou trabalhar aqui se eu não sei me comunicar? E aí começa a acho que a angústia dos pais. E Uhum. eu acho que não só isso também, mas o investimento. Quando a gente para pensar hoje, é mais comum os pais investirem na infância e ali no começo da adolescência, porque quando a gente cria uma criança, a gente tem ali esse ensinamento de criar uma criança para uma vida funcional adulta de trabalho. Uhum. E muitas vezes quando essa criança chega na adolescência, chega ali na juventude, que não me traz ali aquele retorno da independência, da autonomia, tem muito tabu de tipo, por que e para que eu vou investir mais ali em uma terapia se eu não vou ter esse retorno, né? É muito complexo. Outra coisa que eu acho que envolve tudo isso que você está falando é a deficiência intelectual. Então, hoje se fala muito do TEA, do TDAH, mas não vejo ninguém falando em deficiência intelectual. E o nível de suporte, entre tantas outras coisas, está diretamente atrelado à deficiência intelectual, né? Então, veja, se eu tenho um comprometimento cognitivo, eu não consigo compreender um comando, eu não vou conseguir ser funcional nem agora, nem com 30 anos, nem com 40, nem com 50, porque eu tenho uma deficiência. Então, estruturalmente, aquele cérebro tem falhas de transmissão, né, de arcabouço mesmo cerebral. Você pode fazer 60 horas de terapia, meu filho, você não vai resolver. Felizmente. E isso é um tabu ainda pra gente conversar. Então eu sempre planto essa sementinha, sabe, ali naquele contato, principalmente nos maiores, que eu vejo que é nível 2, nível 3, eu falo: "Olha, alguém já conversou com vocês?" Que a gente já foi em outros profissionais, sobre deficiência intelectual. "Não, doutora." E aí são pais que vêm assim: "Eu não entendo por quê, a gente faz tudo, a gente tá com AT, a gente faz 40 horas, 30 horas de intervenção por semana." Então vem também esse esgotamento na adolescência, tá? Eu já fiz 10 anos, 8 anos de terapia e não vejo meu filho melhorar, doutora, por quê? Então, talvez a gente precise ajustar as expectativas. No último podcast, a gente estava conversando sobre, eh, não se ouve muito, mas existe em si a alta. Inclusive, a gente estava Sim. conversando sobre isso, não foi, Manu? Antes, Foi. nos bastidores. E aí, a dependência, assim, se existe essa possibilidade, como é que a gente passa isso para os pais? Porque o maior medo dos pais, eu acredito que é a independência futura.
sem sombra de dúvida, mas existe a possibilidade de alta sim, e isso precisa ser falado. Existe e é algo ainda que não é muito falado, porque quando a gente pega a formação, vou levar desde a formação profissional, quando a gente começa ali a trabalhar também nas especializações, a gente não é preparado para dar alta a uma criança e dar alta a um adolescente. E o que também vem muito junto é o receio do pai. Quando a gente chega ali, crianças, por exemplo, nível de suporte 1, são crianças que, com o treino, com a terapia adequada, eles conseguem ter uma vida funcional, conseguem fazer as atividades do dia a dia de forma independente, autônoma, e quando a gente pega também crianças com demandas sensoriais, dentro da terapia ocupacional, né, com a integração sensorial, a gente consegue trabalhar junto a essa criança para que aquele corpo acomode aquela sensação que está chegando no corpo dela. Então é algo que a gente não fala da autoterapêutica, mas que é importante, porque a gente trabalha para que essa criança seja independente e seja autônoma. Não quer dizer que ela seja independente, que ela não possa precisar ali de uma tecnologia assistiva para ser independente, não possa precisar ali de uma comunicação alternativa aumentativa. Ela está sendo independente, mas está precisando ali de uma tecnologia assistiva, por exemplo. Quando a gente chega para esse pai e diz: "Ó, seu filho tem 7 anos, ele já chegou aqui dentro do desempenho esperado para a idade dele". Então, tudo que a terapia ocupacional tinha para ofertar junto à sua criança, a gente já conseguiu, então ele já alcançou ali as metas. Uhum. Mas a dificuldade e o receio também é desse pai receber alta, por quê? O medo dessa criança daqui a 2, 3 anos precisar novamente da terapia. É. E é algo muito importante a gente bater na tecla, dizer: "Ó, hoje seu filho ou sua filha está tendo alta porque ele já alcançou os objetivos terapêuticos. Mas se possivelmente, quando ele chegar na adolescência e na fase adulta, surgirem mais demandas dentro da terapia ocupacional, dentro de qualquer outra área, vocês vão, né, na especialidade médica, conversa e eles solicitam novamente o nosso acompanhamento e a gente faz a avaliação novamente. Porque não tem motivo de manter seu filho dentro de um setting terapêutico se ele não está precisando, não está se beneficiando mais dentro da nossa abordagem. Veja como é importante, você ter uma equipe, né, de intervenção multi que seja clara com essa família. Porque tem clínicas, a gente sabe, que fala bota a dar insegurança a mais para essa família. "Não, olha, quanto mais melhor". Mas a doutora botar 4 de TO, ele precisa de 4, né. Acha que só mais terapia é melhor. E que horas essa criança vai no parque? Que horas ela vai brincar? Que horas ela vai fazer a tarefa da escola? Né, então, hoje no Brasil há uma cultura de não dar alta e cada vez se aumentar horas em terapia. E isso é uma coisa iatrogênica demais, então isso é disfuncional. Você não dá espaço para o pequenininho entrar, porque o outro grandão tá lá há 30 anos fazendo, não pode gente. Então, tem que ter metas claras, atingiu a meta, isso vai receber a alta e aquilo que a gente conversou da deficiência intelectual também, os pais entenderem que às vezes você precisa habilitar o ambiente que essa criança vive, senão você vai estar o tempo todo dentro da clínica, né. Isso. Acho que isso é importante quando você traz a questão da carga horária, que às vezes tem pais, eles se conversam entre si, né? "Ah, meu filho faz 30 horas de terapias semanais. Ah, mas meu filho faz 20, por que eu não adiciono mais 10 horas?". É de Isso. criança para criança. E aí o que tem me preocupado, né, atualmente, é a quantidade de carga horária de algumas crianças que não precisavam estar lá. Então a gente chega, por exemplo, no mês de junho, são crianças que estão em terapia desde janeiro, mas é uma criança que não só está em terapia, é uma criança que passou a manhã toda na escola, às vezes engole o almoço, que é uma dinâmica, uma rotina de um adulto, vai para a clínica, aí mais demanda, demanda, demanda. Muitas crianças chegam no mês de maio, de junho, uma criança que está indo para terapia irritada, uma criança que não está querendo fazer nenhuma demanda, e aí começa, não, essa criança está desorganizando, essa criança está, às vezes, entrando no nível de suporte 3. Quando, às vezes, essa criança só está pedindo socorro e o corpo dela está implorando por um descanso. Então, acho que é muito importante mesmo essa discussão entre a equipe multi e essa discussão com o neurologista, realmente da carga horária. Às vezes vão ter crianças que vão precisar de 40 horas semanais de terapia, e vão ter crianças que vão precisar de 20. E às vezes essa criança de 40 horas vão ter semana que ela vai precisar de um dia de descanso.
E é algo que a gente também bate muito na tecla, às vezes a gente não oferta o descanso a essa criança. E além do mais, né, sai da terapia, chega em casa, tem tarefa da escola para fazer. Não para. Não Não para. para. É uma vida adulta, né? Uhum. É uma Isso. vida adulta. A gente estava falando principalmente sobre os fracassos também. Como vocês lidam, muitas vezes, podemos começar com Vanessa, não sobre fracassos, mas como lidar com a notícia inicial lá. Tá. Eu acho que na medicina, né, como um todo, a gente dá o diagnóstico de uma doença crônica, né? Seja hipertensão, diabetes, ou um transtorno do neurodesenvolvimento, que é uma característica daquele indivíduo que vai percorrer toda a sua vida, é sempre um luto inicial, né? Então, como o Manu falou, a gente idealiza um bebê, uma vida, né? Até a gente mesmo enquanto adulto. Então, lidar com a noção de que, olha, você está recebendo isso e você agora vai ter que adaptar, sim, toda a tua vida, toda a tua estrutura, né? Então, isso não é fácil. Então, você tem que estar preparado para dar esse diagnóstico de uma forma acolhedora, estar disponível para as dúvidas que surgirem, né? Eu acho que isso faz muita diferença, porque muita gente dá muito rápido na consulta, né? Muitos profissionais, de qualquer forma, toma esse papel e tchau, vai embora, e aí os pais ficam, né, sem chão para seguir, né? Então, uma fala minha sempre, olha, a gente tá dando hoje esse diagnóstico, mas é só o primeiro passo de uma longa caminhada. Vão ter dias melhores, dias piores, conquistas, dificuldades, e a gente vai sempre estar junto aqui do lado de vocês conversando. Aí entra aquela história. Procure uma ajuda. Quem é tua rede de apoio? Eu sempre pergunto. Quem é tua rede de apoio? Com quem tu pode contar? Traz aqui na consulta, vamos conversar juntos. Então, eu acho que isso prepara melhor essa família, dá uma sensação de pertencimento e de acolhimento. E eu sempre falo, olha, vou ser bem sincera, fácil não vai ser. Você está no nível 1, 2, 3, que for. Você tem TEA e tem epilepsia, você tem TEA e tem deficiência intelectual, uma doença neurodegenerativa, né? Isso a gente não falou aqui hoje, mas o espectro, ele pode vir junto de doenças graves, neurodegenerativas, né? Com dificuldades motoras, paralisia cerebral. Então, veja como é muito complexo, né? Então, você tem que olhar todas essas nuances e dizer, ó, estamos juntos. Perreia não. Vai ser difícil, mas a gente tá junto de mão dadas, né? Eu acho que é por aí. E pra você, mano, como é que você lida no dia a dia? Como Vanessa falou, é difícil, assim. Tem dias que as lágrimas batem mesmo no olho quando você chega no final do dia. Eu vou trazer um exemplo. Às vezes é uma criança que a gente vê um potencial enorme ali, que ela vai evoluir. A gente, não, você vai evoluir, porque você tem um potencial enorme. E aí eu volto para a história do suporte fora da clínica. Então, a gente passa algumas demandas para casa. Ó, bora reduzir a tela, bora reduzir isso, bora tentar. E aí a gente vê que aquela criança pode avançar e avançou bastante. A gente faz vídeo e manda, ó, ele conseguiu fazer isso hoje. E aí passa um intervalo de uma semana para voltar à terapia. E aquilo que a gente solicitou para fazer não foi feito. E aí chega na outra semana, a gente tem que voltar ao passinho, ao primeiro passo, que é algo que a gente poderia estar avançando para outros passos. E isso aí traz uma frustração tão grande a gente enquanto profissional de, poxa, eu tô aqui, estou dando o meu melhor, Foi né? onde você falou sobre o fracasso, né? A palavra que Isso. a gente usou. Eu estou dedicando aqui. Eu só entro realmente na vida. Tem crianças e tem adolescentes que vai chegar, não, esse aqui é meu limite. Enquanto, eu acho que uma coisa que é muito importante também a gente, enquanto profissional da saúde, a gente saber, não, meu limite é aqui. Eu não consigo mais ofertar algo a mais para essa criança ou para esse adolescente. Então, ter a sabedoria e ter a humildade de, ó, colega ali, terapeuta ocupacional, você poderia ficar com esse caso? Porque eu só consegui chegar até aqui, sabe? Mas aí o que é que traz, assim, a frustração é isso, de às vezes a gente vê que a gente consegue ofertar mais pelaquela criança, que ela consegue ter um potencial, e às vezes a gente tem a sensação que nosso trabalho, a gente tá investindo ali 1 hora do nosso dia em algo, em um objetivo que não vai ser alcançado, vai ser um objetivo que vai se perdurar por 6, 1 ano, 2 anos, que poderia ter sido, Sim. dado ali, né, a meta. Total, eu acho que é isso, o ajuste de expectativas. Isso. É uma coisa que eu falo muito no consultório. Qual a tua expectativa do tratamento, né? E aí, tá, doutora, a minha expectativa é isso, isso e isso.
tal. Para a gente conseguir isso aqui, eu preciso que você faça isso em casa, que a escola faça tal coisa, que ele venha para terapia. Então, a gente vai entendendo que tá, minha expectativa tá aqui em cima, meu papel tá aqui, bem pequenininho. Ó, a gente vai se ver daqui a 6 meses. Então, toda essa tarefinha que eu tô passando aqui, vocês têm que botar em prática. Ah, doutora, mas é muito difícil. Escolha o seu difícil. É difícil para todo mundo, É. né? E aí, não fazer da tua tela. Tem crianças que chegam 8 horas de tela por Nossa. dia, 12 horas. Ou seja, ou tá na escola ou tá na tela, né? Graças a Deus, hoje no Brasil, a gente já tirou a tela da escola, né? Porque antes até isso. Então, assim, é difícil tirar a criança da tela? É. Mas, assim, deixar na tela e esse mais na frente voltar quebrando a tua casa porque tu não consegue nem tirar o celular, é difícil pra caramba. Então, escolha o teu difícil, é bem, né, assim. E você trazendo isso, né, recentemente já surgiram alguns relatos de crianças precisando ser urgenciadas em emergências psiquiátricas porque com abstinência de tela. Sim. É complexo. É Então, bem complexo. quando a gente pega historicamente as emergências psiquiátricas, a gente pegava mais adulto. Hoje a gente tá Sim, não tem nem suporte para uma criança dentro de uma emergência sim, psiquiátrica. sim, E também sem contar o trauma, né? sim. Quando a gente chega na emergência psiquiátrica que a gente vê, não é uma coisa bonita. Não. Então, são pessoas sendo imobilizadas e aí chega uma criança de 8, 9 anos precisando estar naquela É. situação. Então, lógico que existe o ideal, Isso. né? A gente conversou muito aqui do ideal hoje, né? Existe o real, também a gente conversou sobre as realidades e entender que entre o ideal e o real é um nuance gigantesco de famílias, de estruturações, de arcabouço financeiro estrutural, mas independente, veja, eu trabalho no SUS, eu sou professora do hospital universitário, e lá no SUS é uma outra realidade do que a gente está conversando aqui, muito mais complexa, né? Mas olha, tem famílias que conseguem, né? Então tá voltando sempre para aquele plano. Vamos voltar. Aqui tá difícil, mas eu vou voltar para seguir o plano ideal e consegue. Eu queria agradecer as duas, pelo tempo das duas. Foi um bate-papo muito interessante e eu fico feliz porque eu acho que o Abril Azul é um mês de conscientização, mas a gente pode viver isso durante todo o ano, né? Lembrando. E a fala de vocês aí, a participação da família é de suma importância, porque é onde vai fazer todo o diferencial do acompanhamento, como você mesmo falou, né? Para alinhar essas expectativas e principalmente cumpri-las, né? Nesse sentido. Eu queria agradecer, muito obrigado pela participação. Vocês gostariam de deixar alguma mensagem para os pais que estão assistindo? Eu queria agradecer, antes de tudo, né? A gente tá aqui num sabadão Sabadão. ensolarado, né? Conversando. Foi uma delícia, acho que fluiu super bem. Eu acho que a mensagem principal para as famílias é: vocês não estão sozinhos, né? Busquem um conhecimento, né, efetivo de alguém que de fato fez uma formação adequada, esteja próximo à família da equipe multi. Troque, pergunte o que é que eu posso fazer no meu dia a dia. Pergunta ao teu médico também. Então, eu acho que isso é o segredo do sucesso. Eu quero agradecer também pelo convite, né? Assim como Vanessa falou, estamos aqui em pleno sábado, mas foi uma conversa muito prazerosa e é sempre bom, assim, escutar outros profissionais da área da saúde, da área de exatas, trazer essa escuta ativa mesmo. Mas só queria complementar e corroborar com a fala de Vanessa, que é, se tem dúvida, realmente não guarde a dúvida. Vá atrás da gente, puxe o cabelo da gente, converse com a gente e não se sintam sozinhos. Se sentir sozinho, converse. Acho que outra coisa também que é o diferencial, só para fechar, que a gente também tem esse apoio, né, psicoterapêutico lá na clínica para os pais. Então, procurem a gente. E terminando com a frase da clínica, que é o Merchan, né? O amor só cresce. O amor cresce onde a gente se faz lá. Então, se a gente traz a clínica, que é o maior carga horária de tempo que a gente está ali, então, se a gente não se acolhe, o caminho fica mais difícil. Com certeza. Perfeito. Muito obrigado, meninas. Eu queria agradecer a vocês também que estão assistindo. E lembrando, aproveita, se inscreve aqui no nosso canal e notifica aí, porque você vai ser notificado de novos vídeos, né? Então, com certeza, você vai poder estar acompanhando aí. Lembra, a nossa missão é dar voz a bons profissionais. E hoje a gente teve excelentes vozes aqui falando sobre assuntos que estão no nosso dia a dia.
Muito obrigado, esse foi o nosso setcast e até a próxima.